qual é a intenção do verdadeiro pregador do Evangelho, do verdadeiro evangelista, do verdadeiro pastor, do verdadeiro pregoador das boas novas de Deus? Eu sei muito bem qual minha intenção em estar aqui todos os dias pregando, anunciando a palavra, e eu não sei quanto tempo ficarei por aqui ocupando esse espaço, pode ser que amanhã venham outros, mas enquanto aqui venho e prego e anuncio e acordo todos os dias pelas 4 da manhã e me retiro para a minha oração, eu sei muito bem qual é a minha intenção. E é dessa intenção que, à luz de uma palavra de Paulo, de um texto de Paulo, eu quero tratar com você. Seria importante, não só hoje, como todos os dias, mas principalmente hoje, se você pudesse abrir a Bíblia comigo. Onde você estiver, pegue a sua Bíblia, abra no Novo Testamento, vá em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até ao verso 4. Eu gostaria de ir mais até na leitura, quem sabe chegar até o versículo 15, mas não vai ser possível. Eu vou ficar até o versículo 4, porque aqui a gente já tem a essência e o âmago do que eu quero tratar com você. Bom, quando você encontra, já aparece no rodapé, o apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja dos Coríntios. Por quê? Porque eles estavam se perdendo, se afastando da simplicidade do Evangelho. Ele que tinha ido lá e que tinha pregado a palavra, e que tinha ganhado aquelas pessoas, que tinha batizado aquela gente e plantado a igreja naquela região, ausente agora, e em outras missões, em outros lugares anunciando a graça, ouvia que os coríntios estavam ouvindo outros pregadores, outros apóstolos, como ele menciona, outro evangelho, e estavam se perdendo, simplesmente se desviando. Na verdade, toda a segunda epístola de Coríntios é praticamente uma bronca. A gente pode entendê-la como uma bronca de um pai que viaja, que vai a trabalho e que fica sabendo que os filhos estão fazendo tudo diferente daquilo que era acordado, daquilo que era a prática da casa e que eles faziam na presença do pai. É quase, me perdoe a expressão que eu vou usar, o comportamento de filho sem vergonha, que enquanto está sob o olhar do pai, sob a tutela do pai, está ali obedecendo, cumprindo as regras, mas agora com a ausência do pai, no caso, com a ausência do pastor, eles estão se desviando aos poucos, sem perceberem. Com essa preocupação, o apóstolo Paulo escreve: tomara, quem dera, oxalá, que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Por que ele usa essa expressão? Porque loucura é o que está sendo dito fora dos arraiais do Evangelho. Vamos ser bem honestos e falar do nosso contexto, usando a igreja de Corinto como base, as palavras de Paulo como fundamento do que queremos tratar, mas trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade. Cada loucura que tem sido feita em nome de Jesus, hoje, no que se chama Igreja Evangélica Brasileira. Olha, eu poderia fazer uma lista e, sem comentários, ficar só pontuando de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de gente doida na internet, de pastor doido, de profeta maluco, de falso apóstolo, de coisas que beiram a loucura. Nos piores hospícios não se fazem as coisas que estão sendo
praticadas em algumas denominações evangélicas. E o Paulo fala, suporte, já que vocês gostam de gente louca, já que vocês gostam de gente sem um parafuso, então eu vou agir como alguém sem um parafuso. Eu vou agir como livre. E vocês me suportam, porque vocês aguentam esse pessoal, vocês têm coragem de participar de um culto de loucura na minha ausência. Então agora eu vou agir como louco? É claro, ele está completamente lúcido, centrado e sóbrio. Mas ele quer chamar a atenção dos coríntios, como eu pretendo chamar a atenção. E aí, olha a loucura de Paulo, olha a loucura do verdadeiro pastor. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque, lembra que eu falei da intenção? Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Você não consegue perceber a intenção do pastor da sua denominação, ou não sei o nome que ele leva aí, se é apóstolo, se é bispo, se é presbítero, se é ancião, se é sacerdote, eu não sei. Aí não vou entrar nessa seara, não tenho a ver com isso. Mas você não consegue perceber a intenção? A intenção de Paulo era muito clara. Ele falou, olha, gente, o meu trabalho, o meu ministério pastoral, apostólico, é preparar vocês como um pai prepara a filha para o dia do casamento. Pai educa, cuida, ensina, protege, guarda, porque ele está preparando a filha para um marido, para um dia especial na vida da moça, que é o casamento. E esse é o trabalho do pastor em relação à igreja. A intenção tem que ficar explícita. Eu estou numa igreja e eu estou sendo preparado domingo a domingo pelo pastor, pelo pregador, a encontrar-me com Jesus. Então, tem palavra de santidade, tem palavra de purificação. Olha, ele fala, uma virgem pura. Então, tem exortação, tem correção, tem ensino. E a intenção é sempre muito explícita. É a preparação do nosso encontro com Jesus, porque nós vamos nos encontrar com Jesus. Essa é a verdade, minha gente. Agora, eles não percebiam que os outros, e ele já vai falar desses outros, eles tinham uma outra intenção. Será que você não percebe que você está num lugar em que o pastor ali só quer o seu dinheiro? Tudo que está sendo feito, do louvor, a pregação, a campanha, é para no final passar o saquinho da oferta? Você não consegue perceber? Você é, assim, tão tapado no seu entendimento que não consegue perceber? Ou que aquilo ali é feito só para vanglória própria, ou com outra intenção, não sei. Mas toda a intenção, ela é, por mais que ela seja feita assim nos pormenores de qualquer ação, ela é explicitada, não tem como você negar a intenção de quem quer que seja. É igual uma paquera, o início de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Você está ali, de repente uma moça olha, falando, né, um rapaz solteiro, ele sabe que ela está gostando, que ela tem alguma coisa, e vice-versa, no olhar, nas palavras, nos gestos. É evidente, é explícito, é a mesma coisa com tudo. No mundo aí, você assiste uma propaganda, você vê a intenção da pessoa, a intenção é sempre explícita. Ela pode ser de alguma maneira velada, mas ela é explícita, como a intenção de uma igreja, de um pastor. Será que você está numa igreja e é explícito que a intenção dessa igreja, desse pastor, desse ministério, é te preparar para Jesus, para o céu? Ou essa igreja só te prepara para a terra? Ou essa igreja só tem a intenção de tirar o seu dinheiro,
Você não vale nada, seu dinheiro que importa. Então eles trabalham para tirar, para arrancar o dinheiro de você. Será que você não consegue perceber? Paulo diz, vocês não percebem que eu, zeloso que sou, com o zelo do próprio Deus, preparo vocês para apresentar vocês a Jesus Cristo, ao céu? Vocês não percebem isso? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu tenho um medo em relação a vocês, justificável, obviamente, aquele medo, por quê? Porque eles eram bobinhos, e tem muita gente bobinha hoje como a Eva, que fica dando ouvido a Satanás. E aí você depois vai em Gênesis 4 e leia, Gênesis 4, quando a serpente tenta Eva com o fruto, com o que ela poderia ganhar comendo aquele fruto, com a dúvida que Satanás coloca em relação a Deus, porque o evangelho é simples. A serpente fala assim com Eva, o que foi que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? A Eva falou, não, a gente pode comer de tudo, na verdade. Você está distorcendo as palavras de Deus. O que a gente não pode comer é esse fruto. É simples, o evangelho é simples, o mandamento de Deus é simples. A serpente diz, não é bem assim, sabe? Não tem problema você beber bebida alcoólica, você se embriagar, fazer uma tatuagem, negar a sua natureza. Não é bem assim. Veja bem, sabe aquela conversa mole que as igrejas estão fazendo hoje? Você está nisso, é verdade. Como alguém disse, a igreja da graça exige muito. Como assim não pode fazer tatuagem? Como assim não pode beber bebida alcoólica? Como assim não pode usar uma roupa sensual? A serpente já picou você. Já picou, infelizmente. E o temor de Paulo se justifica, porque você já foi corrompido no seu sentido. Você já ficou anestesiado. A sua mente, o seu entendimento estão anestesiados. O seu entendimento está turvo, como uma água barrenta que foi mexida e você já não consegue mais enxergar distintamente. Porque se alguém, até eu, não importa quem, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. 3 coisas, falou, olha, se vocês quiserem um outro Jesus, não o Jesus, Filho de Deus, se vocês querem outro Espírito, não o Espírito de Deus, se vocês querem outro Evangelho, mas não o Evangelho da graça de Deus, vocês vão sofrer com razão. Sabe o que significa isso? O que Paulo está dizendo? Bem feito para vocês, bem feito. E o bom é se vocês pararem agora, ficarem na simplicidade do Evangelho, antes que seja tarde demais. Antes que esse outro Jesus, esse outro Espírito, esse outro Evangelho, que são de Satanás, esse Jesus é o anticristo, esse Espírito é o Espírito do mundo e esse Evangelho é o Evangelho de Satanás, te levem ao inferno. Então, para enquanto é tempo. Seja um pouquinho inteligente. Sabe o que Deus está exigindo de nós hoje? Um pouquinho de inteligência. Preste atenção. Vai para o culto de domingo, diferente dessa vez. Senta lá e tenta entender a intenção do pastor. Sabe, faz aquela cara assim de mano, assim, da quebrada, e fala assim, o que esse cara está querendo? Presta atenção. E aí você vai ter discernimento.
Se você perceber que essa igreja, que essa denominação, que esse pastor está te preparando para Jesus Cristo, continue firme nesse lugar. Se não, meu amigo, minha amiga, corra pela tua vida. Corra pela tua vida, antes que seja tarde demais. Amém?